Saudações, vamos continuar a quinta aula na disciplina de Sistemas de Controle, na seção 7. A aula 5 trata da análise de resposta transitória e de regime extracionário. A seção 7 trata dos efeitos das ações de controle integral e derivativo no desempenho dos sistemas. Aqui está a bibliografia que já apresentamos na primeira aula. Efeitos das ações de controle integral e derivativo no desempenho dos sistemas. Ação de controle integral. No controle proporcional de uma planta, cuja função de transferência não possui um integrador 1 sobre S, existe um erro estacionário, ou erro residual, na resposta a uma entrada em degrau. Este erro residual pode ser eliminado se uma ação de controle integral for incluída no controlador. No controle integral de uma planta, o sinal de controle, ou seja, o sinal de saída do controlador, em qualquer instante é a área sob a curva do sinal de erro atuante até aquele momento, ou seja, no controle integral. O sinal de controle U de T pode ter um valor não nulo quando o sinal de erro atuante, mostrado nesse gráfico aqui, for zero, como se pode ver nesse gráfico. Isso é impossível no caso do controlador proporcional, uma vez que um sinal de controle não nulo requer um sinal de erro atuante não nulo. Um sinal de erro atuante em regime permanente significa que existe um erro residual, ou seja, como o erro residual existe, então, como aqui vai existir um termo, do controlador, uma parte do controlador que causa, ou gera ainda uma saída, mesmo aparentemente com erro zero, então indica que está havendo uma ação do controlador para que o erro permaneça em zero, mas a parte do controlador que é responsável por isso é a parte integral do controlador. Ou seja, aqui na letra A do gráfico indica as curvas, E e U, mostrando o sinal de controle não nulo quando o sinal de erro atuante é zero, ou seja, um controle integral. A figura B mostra a curva do erro T e a curva correspondente U em função de T quando o controlador é do tipo proporcional. Observe que a ação de controle integral, embora remova o erro residual ou o erro estacionário, pode produzir a resposta oscilatória com uma amplitude que decresce lentamente, ou mesmo uma amplitude sempre crescente, ambas em geral indesejáveis. Então aqui na letra B mostra-se as curvas de erro do erro e a ação do controlador U, a saída do controlador, mostrando o sinal de controle nulo quando o sinal de erro atuante é zero, ou seja, um controle proporcional. Sistema de controle proporcional. Vemos que, para uma entrada em degrau, o controle proporcional de um sistema sem integrador ocasionará um erro estacionário. Mostraremos então que esse erro pode ser eliminado se for incluída no controlador uma ação de controle integral. Considere o sistema aqui mostrado na figura 5.37. Então aqui temos um controlador proporcional e uma planta 1 sobre TS mais 1 e uma realimentação unitária. Obteremos o erro estacionário da resposta do sistema ao degrau unitário. Então definimos G igual a K sobre TS mais 1, que é a função aqui de transferência no ramo direto, porque multiplica K vezes 1 sobre TS mais 1.
Então, a equação do controlador vezes a equação da planta. Como o erro sobre a entrada de referência é igual a referência menos a saída sobre R, então pode-se fazer a álgebra, né? A álgebra nesse ponto aqui do erro para obter essa expressão, né? E depois dividir por R ambos os lados da equação. Então fica 1 menos C sobre R, uma expressão que pode ser substituída a saída, né, a saída C pela função de transferência G, de forma que obtenhamos essa expressão 1 dividido por 1 mais G de S. O erro de S é dado por, então fica erro, multiplicando agora pelo erro, então fica o erro é igual a 1 sobre 1 mais G de S vezes R. Se dividirmos em cima e embaixo, se substituirmos, na verdade, G de S agora por K sobre TS mais 1, que vem daqui, temos essa expressão. Para a entrada em degrau unitário, então a entrada no domínio da frequência é 1 sobre S. Para um degrau unitário temos, então basta multiplicar o erro que a gente obteve né, por 1 sobre S. O erro estacionário então o erro estacionário pode ser calculado, o ESS é igual ao limite do erro para o tempo tendendo ao infinito, para saber o valor final do erro, né? Que também pode ser calculado através de um limite no domínio da frequência, quando fazemos o limite de S tendendo a zero, entretanto, multiplicando S vezes a função que se deseja analisar no domínio da frequência em S. Então, ao se fazer essa conta, obtemos, né, quando S tendendo a zero, como não há nenhuma indefinição, ou seja, nenhuma divisão por zero, ou algo do tipo, podemos só apenas substituir o S aqui na expressão por zero. Então, resulta em 1 sobre K mais 1. Então, à medida que esse ganho K aumenta, então o erro tende a reduzir, conforme mostrado aqui, né? O erro residual tende a reduzir, porque ele passa a se aproximar de 1. Esse sistema, em um integrador no ramo direto, sempre tem um erro estacionário na resposta ao degrau. Este erro estacionário é chamado de erro residual. A figura 5.38 mostra a resposta ao degrau unitário e o erro residual. Essa diferença, né? O erro residual. Então, a saída, né, vai aumentando, aproximando do valor de referência, mas continua tendo um erro, né, que tende a ser cada vez menor. Entretanto, essa convergência pode demorar muito tempo. Resposta a distúrbios do tipo torque, controle proporcional. Vamos estudar os efeitos de um distúrbio do tipo torque ou conjugado, que ocorre no elemento de carga. Considere o sistema mostrado na figura 5.40. O controlador proporcional transmite o torque T para posicionar o elemento de carga, que consiste em momento de inércia e atrito viscoso. Então, aqui a carga tem o momento de inércia J, né, e o atrito viscoso B. O torque que age como distúrbio é designado como D. Então, existe um distúrbio aqui que altera o funcionamento do sistema, né? E aqui um controlador KP, com constante de proporcionalidade, ou KP, que é um controlador proporcional. E uma realimentação unitária aqui da saída. Sendo que a entrada de referência seja nula, então RS é igual a zero, a função de transferência entre C e D será dada por C sobre D é 1 sobre JS ao quadrado mais BS mais KP. Portanto, né, o erro dividido por D, que é a entrada de distúrbio, é igual a menos C sobre D
em função de S, né? Então, é igual a menos 1 sobre Js ao quadrado mais Bs mais Kp. O erro estacionário causado pelo torque de perturbação em degrau de valor Td é dado por, podemos calcular agora o limite, né, do erro estacionário igual ao limite de S tendendo a zero de S vezes a função de erro no domínio da frequência. Então, calculando esse limite, S corta com S, então podemos substituir o S por zero, porque não há indefinição, então resulta em menos TD sobre Kp. Então, o erro estacionário depende da constante Kp e tende a reduzir à medida que Kp aumenta, né? Em regime permanente, o controlador proporcional fornece um torque menos Td, que é igual ao valor, mas de sinal oposto ao torque de perturbação Td. A saída em regime permanente pelo torque de perturbação em degrau E. Então, a saída agora em state space, em estado estável, né? Ou em regime permanente, steady state, é igual a menos ESS, que é igual a TD sobre Kp. O erro estacionário pode ser reduzido aumentando-se o valor de Kp. O aumento desse valor, entretanto, tornará a resposta do sistema mais oscilatória, ou seja, não é às vezes o desejável. Resposta a distúrbios do tipo torque, controle proporcional integral. Para eliminar o erro residual em virtude de um distúrbio do tipo torque, o controlador proporcional pode ser substituído por um controlador proporcional integral. Se for acrescentada uma ação de controle integral ao controlador, enquanto existir um sinal de erro, um torque será desenvolvido pelo controlador para reduzir esse erro, desde que o sistema de controle seja estável. A figura 5.41 mostra um controle proporcional integral em um sistema cujo elemento de carga é constituído pelo momento de inércia e atrito viscoso. Então, a função de transferência de malha fechada de C e D é, então, agora a saída é C sobre D, que é o distúrbio, pode ser escrita dessa forma ao se simplificar a equação. S sobre Js ao cubo mais Bs ao quadrado mais Kps mais Kp sobre Ti. Podemos observar que aqui está o controlador. Nessa parte aqui, esse controlador tem Kp vezes 1, que é a parte proporcional, e Kp vezes 1 sobre Tis é a parte integral. Na ausência da entrada de referência, ou seja, R de t igual a zero, o sinal de erro é obtido a partir de... Então, o sinal de erro no domínio da frequência é menos S sobre Js ao cubo mais Bs ao quadrado mais Kps mais Kp sobre Ti vezes o distúrbio ds. Se o sistema de controle for estável, isto é, se as raízes da equação característica for Js ao cubo mais, que é essa parte de baixo aqui, ao cubo mais Kp vezes S mais Kp sobre Ti igual a zero. Tiverem partes reais negativas, então o erro estacionário na resposta a um torque de distúrbio em degrau unitário pode ser obtido pela aplicação do teorema do valor final, como se segue. O steady state. O teorema do valor final é quando a frequência, né, fazer o limite da frequência tendendo a zero para a função S vezes S, a função E em função de S, do erro em função de S. Ou no domínio do tempo, né, se for no domínio do tempo, quando o tempo tende ao infinito, né? Então, fazendo esse limite dessa equação, notamos que agora há um problema, né, porque aqui corta um S ao quadrado com um S aqui, entretanto sobrou um S aqui. Então, ao se substituir agora, eliminou
na verdade, ou seja, a indefinição, ou seja, dividir por zero, né, quando o S tende a zero, mas sobrou um S na parte do numerador, então logo esse limite é igual a zero, ou seja, notamos que ao se acrescentar nesse controlador a parte integral, né, ou a parte integral do controlador, então elimina-se o erro futuro, né, que pode ocorrer, ou elimina o erro em regime permanente, o erro estacionário. Assim, o erro estacionário relativo ao torque de perturbação em degrau pode ser eliminado se o controlador for do tipo proporcional e integral. A ação de controle integral acrescentada ao controlador proporcional converteu o sistema originalmente de segunda ordem em um sistema de terceira ordem. Então, para um valor muito alto de Kp, o sistema de controle pode se tornar instável, uma vez que as raízes da equação característica podem conter partes reais positivas. Um sistema de segunda ordem é sempre estável se os coeficientes da equação diferencial do sistema forem todos positivos. Foi um dos critérios lá, né, necessários, mas não suficientes para análise do critério de Root. É importante destacar que, se o controlador fosse um controlador integral, como na figura 5.42, conforme aqui, somente integral, sem a parte proporcional, então o sistema sempre se tornaria instável, porque a equação característica teria raízes com partes reais positivas. Esse sistema instável não poderia ser utilizado na prática, ou seja, J S ao cubo mais B S ao quadrado mais K é igual a zero. Note que o sistema da figura 5.41, a ação de controle proporcional tende a estabilizar o sistema, enquanto a ação de controle integral tende a eliminar ou a reduzir o erro estacionário na resposta a várias entradas. Então aqui temos a parte, como vimos, proporcional, e aqui a parte integral. Ação de controle derivativo. Uma ação de controle derivativo, quando acrescentada a um controlador proporcional, permite que se obtenha um controlador de alta sensibilidade. Uma vantagem em utilizar a ação de controle derivativo é que esta responde a uma taxa de variação do erro atuante e pode produzir uma correção significativa antes que o valor do erro atuante se torne muito elevado. Portanto, o controle derivativo prevê o erro atuante, inicia uma ação corretiva antecipada e tende a aumentar a estabilidade do sistema. Embora o controle derivativo não afete diretamente o erro estacionário, ele aumenta o amortecimento do sistema, permitindo, assim, o uso de um valor mais elevado do ganho K, o que resulta em maior precisão no regime permanente. Pelo fato de o controle derivativo operar sobre a taxa de variação do erro atuante e não sobre o próprio erro atuante, este modo nunca é utilizado sozinho. Ele é sempre utilizado em combinação com uma ação de controle proporcional ou proporcional integral, que é o PID. O proporcional é PD, né? E o proporcional integral derivativo, né? PID. Controle proporcional de sistemas com carga inercial. Considere o controle proporcional de uma carga inercial mostrada na figura 5.43a. A função de transferência de malha fechada é obtida. Então, calcula-se a função de transferência de malha fechada, né? Então, aqui é a função de transferência de malha direta, Kp vezes 1 sobre J S ao quadrado,
E essa é a função de malha fechada. Como as raízes da equação característica J vezes S ao quadrado mais KP é igual a zero são imaginárias, a resposta à entrada em degrau unitário continua a oscilar indefinidamente, como mostra a figura 5.43b. Então, fica oscilando, né, indefinidamente. Os sistemas de controle que apresentam essas características de respostas não são desejáveis. Veremos que a adição do controle derivativo estabilizará o sistema. Controle proporcional derivativo de sistemas com carga inercial. Vamos transformar um controlador proporcional em um controlador proporcional derivativo, cuja função de transferência é Kp vezes 1, entre parênteses, 1 mais Td vezes S. O torque desenvolvido pelo controlador é proporcional a Kp vezes o erro, né, e mais Td vezes a derivada do erro, ou erro ponto, e ponto. O controle derivativo é essencialmente antecipatório, medindo a velocidade dos erros instantâneos, prevendo um grande sobressinal antes que ele ocorra e produzindo ações apropriadas de limitação, antes que o sobressinal assuma um valor muito elevado. Então, esse é o efeito da parte derivativa do controlador. Considere o sistema apresentado na figura 5.44a. A função de transferência de malha fechada é dada por... Então, aqui temos a função de transferência de malha fechada. Então, temos agora zeros, essa equação, né, na parte, porque temos a variável S aqui na parte do numerador e aqui temos os polos no denominador. Então, aqui temos a função, então mostra, né, o controle proporcional derivativo de um sistema com carga inercial. A equação característica, essa aqui, né, tem agora duas raízes com partes reais negativas para os valores de J, Kp e Td. Assim, o controle derivativo introduz um efeito de amortecimento, ou seja, aqui. A figura 5.44b apresenta uma curva típica de resposta, ou seja, C em função do tempo, que é a saída, para uma entrada de degrau unitário. Evidentemente, a curva de resposta mostra uma melhoria significativa em relação à curva de resposta original, aqui mostrada, que era totalmente oscilatória. Controle proporcional derivativo de sistemas de segunda ordem. Pode-se obter uma conciliação entre comportamento da resposta transitória aceitável e o comportamento aceitável em regime permanente, utilizando uma ação de controle proporcional derivativo. Considere o sistema da figura 5.45. A função de transferência de malha fechada é dada por esse aqui. Então, devemos simplificar esse diagrama de blocos, né, de malha de retroalimentação unitária, ou seja, H de S igual a 1, né, H de S igual a 1, H de S igual a 1. Então, obtemos essa equação aqui, com zeros, né, e os polos aqui na equação característica, na função característica. O erro estacionário para uma entrada em rampa unitária, agora é rampa unitária, é B sobre Kp. Então, calcula o limite, né, em steady state, que é erro estacionário, né, do erro estacionário. A equação característica é dada por, como sabemos que a equação característica é J, S ao quadrado mais B mais KdS. Então, aqui temos esse valor aqui, multiplicado por S mais Kp. O coeficiente de amortecimento efetivo desse sistema é B
mais KD. Comparando aquela equação original, né, de segunda ordem. Em lugar de B, como o coeficiente de amortecimento zeta do sistema é zeta igual a B mais KD sobre 2 vezes a raiz quadrada de KP vezes J. Então, temos que escrever essa equação aqui na forma padrão, né? Passando J dividindo todos os elementos. Assim, podemos obter o valor de ômega-n, que é a frequência natural, né? E o valor de zeta, né? Fazendo aquela comparação conforme as aulas anteriores. É possível obter valores pequenos tanto para o erro estacionário, erro de steady state ou estado estacionário, correspondente a uma entrada em rampa, como para o máximo sobre sinal, para uma entrada em degrau, fazendo que o valor de B seja pequeno. O de KP elevado e o de KD seja grande o bastante para que o valor de zeta fique entre 0,4 e 0,7. Chegamos ao fim desta sessão, desta quinta aula. Essa sessão tratou dos efeitos das ações de controle integral e derivativo no desempenho dos sistemas. É isso aí. Das Ende. Muito obrigado.